A nossa temática hoje é a ressurreição de Yeshua na Torá. Torá literalmente significa instrução e não lei, tá? Ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, dito que quem escreveu foi Moisés, há quase que um consenso na academia de que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Na teologia normativa é chamado de Pentateuco, né? Penta, 5. Teuco é como se fosse divisória, né? É como se fosse 5 divisórias. Mas em hebraico é Torá. E Torá, a palavra Torá, ela vem do radical Iará. Olha que interessante. Iará. E Iará significa acertar o alvo. Olha que interessante isso. Essa parte que eu estou dizendo, pouca gente sabe. A outra, todo mundo sabe. Ele pode ter passado por curso teológico ou não. Como a maioria é só crente papagaio, só repete aquilo que escuta, você pode perguntar para qualquer cristão, com qualquer nível de escolaridade. A maioria deles vai saber te responder. Você pergunta, irmão, defina para mim pecado. O que é pecado? O que eles vão dizer? Errar o alvo. Né? Pecado é errar o alvo. Acredito que todos aqui já escutaram isso. Ou seja, a definição de pecado, errar o alvo. E aí, quando você pega Torá, que vem da raiz Iará, significa acertar o alvo. Olha que interessante. Pecado, errar o alvo. Torá, que vem da raiz Iará, significa acertar o alvo. Então, quando que eu erro o alvo? Quando eu não pratico a Torá. Quando eu não pratico a palavra de Deus, a instrução de Deus. Quando eu não sigo a instrução de Deus. E aí, quem vai nos dar essa definição? E aí você vê que os escritores neotestamentários, os apóstolos, eles eram judeus, e por mais que alguns argumentem que eles tenham escrito em grego, por mais que a escrita hoje que nós temos dos manuscritos mais antigos esteja em grego, 1 João, primeira carta do apóstolo João, ele diz que o pecado é a transgressão da lei. E olha só, parece uma definição bem simplória, né? Pecado é a transgressão da lei. E aí, quando você aprofunda, você vai na raiz hebraica, você vai ver que Torá vem da raiz Iará, que significa acertar o alvo, e que pecado, ratá, vem de errar o alvo. Então, quando eu não sigo a instrução de Deus, eu cometo ratá, pecado. E todo pecado é a transgressão da Torá. Então, logo, eu não posso descartar a Torá, porque ela é o meu parâmetro para que eu não venha errar o meu alvo, o meu objetivo, que é ser santo, ser separado por Deus. Irmãos, tendo dito isso,
A nossa temática aí hoje é a ressurreição de Yeshua na Torá, nos profetas, nos escritos, na Brit Hadashah, que é conhecido como Novo Testamento, e na arqueologia. A arqueologia é muito importante e está dentro da fala de Yeshua que disse: se o meu povo calar, quando o povo calar, as próprias pedras clamarão. E muitas vezes as pedras estão clamando, estão conversando e estão revelando verdades. Então, pega a sua Bíblia aí, vamos abrir em Lucas 24. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Nós vamos ler a partir do versículo 44. Eu quero justificar aqui a ausência do pastor Wagner, tá? Dá o nome dele aí no post. Quero justificar a ausência também do Felipe. Hoje eles tiveram que fazer um serão lá, parece que tiveram que ficar fazendo hora extra. Então, eles não puderam comparecer aqui no estudo de hoje. Tá? Mas vamos lá. Lucas 24. Lucas 24, 44. Yeshua lhes disse: por isso, eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Tudo o que está escrito a meu respeito na Torá de Moshe, nos profetas e nos salmos tinha de ser cumprido. Salmos aqui é uma alusão aos escritos, tá? Vamos prosseguir. Versículo 45. Então, lhes abriu o entendimento para que pudessem entender o Taná. Nas versões dos irmãos aí deve estar a escritura, correto? Versículo 46. E lhes disse: eis o que ele diz. O Messias deve sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, ponto e vírgula. Por que nós pegamos esse texto como base? Porque Lucas 24 diz que Yeshua, o Messias, pegou para os seus discípulos e começou a falar que ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E ele pegou como base a Torá, o Pentateuco, ou a lei, pegou os profetas, pegou os escritos, que aqui são chamados de salmos. Por que é chamado de salmos? Eu já vou começar aqui. Pergunta para vocês. Por que os Ketuvim, em hebraico, que literalmente significa escritos, por que eles são chamados de salmos? Aqui em Mateus, aqui em Lucas 44. Alguém sabe? Resposta simples, rápida. Vamos lá, Traimontina. Por que os escritos aqui são chamados de salmos?
Lembra, Tina? Aproveitar que a Tina tá aí, vou pegar a Tina. Wellington, você lembra, né? Não. Uai, gente. Ô, Rafa, me ajuda aí. Pergunta de novo, por favor. Por que que os Ketuvim, os escritos, são chamados aqui de salmos? Pergunta simples, gente, boba. Nossa, eu tô com a resposta na ponta da língua. Deixa eu lembrar aqui, peraí. Então vai lá. É só a gente lembrar, pessoal. A Bíblia, na época, era em rolos, não é? Tinha o rolo da Torá, tinha o rolo dos profetas e tinha o rolo dos escritos. Não, deu branco, deu branco. Então vamos lá. É chamado de. É simples a resposta, gente. É a coisa mais simples do mundo. É chamado de salmos porque dos escritos, qual que é o maior compêndio? Dos livros dos escritos, né? O livro de Salmos tem maior volume de escrita do que os outros. Por isso que os escritos é um sinônimo para falar dos Ketuvim em hebraico, escritos, são salmos. Assim como, por exemplo, em Atos 15, a Torá, os escritos de Moisés são chamados de Moisés. Aquele que quer aprender mais, ouça Moisés na sinagoga. Então, Salmos aqui é sinônimo de Ketuvim, de escritos. Tá? Então, a palavra para escritura em hebraico é Taná, né? Que vem de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os profetas, Neviim, para você sempre lembrar a sequência, se é Ketuvim ou Nevum, se é Neviim ou Ketuvim, é só você lembrar que profeta vem o quê? De nevoar, né? Profecia vem de nevoar. Então, Taná, T de Taná, N de Neviim e K de Ketuvim, de escritos. Aí, Taná. E aí, Yeshua pegou todo o Taná e mostrou para os discípulos que ele deveria sofrer, morrer e ressuscitar. Tá. E aí? Vamos lá. Vamos pegar aqui dos irmãos que estavam presentes. Me prova na Torá, eu quero na Torá agora. Me prova na Torá, Adna. Você sabe, né? Ordem alfabética, você sempre vai ser a primeira. Me prova na Torá que o Messias tinha que morrer e ressuscitar. Ixi, rapaz, caiu não, né? Ó, pessoal, não vale cair agora, hein? Não vale a internet cair. É aprendizado. Adna, Tô aqui, Jéssica, tô pensando aqui. beleza. Vamos lá. Tina, você que é a próxima, ajuda a Adna aí. Se você fosse provar para mim que o Messias ele tem que sofrer e ressuscitar,
Como é que você prova a ressurreição na Torá? Não sei. Bom, Verdade, Salmo 16:10. como é que é? Peraí. Não foi no Taná, né? Achei que foi no Salmo. Ah, tá. Não, vamos pegar na Torá aqui primeiro, que é o mais difícil. Não sei, não. Ô, Rafa, me prova aí na Torá, a ressurreição na Torá. Porque o Messias pegou lá, ó. Ele pegou Torá, pegou escritos, pegou profetas, que é o mais fácil, né? Profeta é revelação pura. Ressurreição na Torá. Eita, nós, hein? Ninguém, gente. Misericórdia. Então, o antimissionário ganha de vocês. Você fala, ó, só Torá. Vem para dentro do meu campo e nós vamos falar do Messias aí, da ressurreição, só da Torá. Então, vocês seriam vencidos pelo antimissionário, pelo judeu ortodoxo. Não, eu quero que você prove para mim. Não, Torá, gente, Torá. 5 primeiros livros da Bíblia. Me mostra a ressurreição. Em Deuteronômio. Opa, aí ó, já começou. Vamos lá, Deuteronômio. Onde? É só apertar, tá vendo? É só apertar que sai. Vamos lá, Deuteronômio. Deuteronômio onde, Jade? Capítulo 32. Opa, vamos lá então. Vamos conferir. Deuteronômio 32. Qual versículo, Adi? Você tem aí? Sabe o que eu tô achando, irmãos? Não sei. Tô achando que vocês estão nervosos e aí dá um apagão na mente, porque vocês já sabem essa resposta, gente. Eu tô competitivo aqui, galera. Eu tenho certeza que vocês já têm resposta, é só pensar. Mas vamos lá, a Adna falou Deuteronômio 32. Olha lá, o Ué, volta. Vamos lá, Deuteronômio 32. Ué, tá. volta aí, Achei meu filho. aqui. Não pode não. É, Vamos lá. começa no. Aqui, ó, 37. Então Vamos dirá: lá. onde estão seus deuses? A rocha em que refugiam os que comiam a gordura dos sacrifícios dele, bebiam o vinho das suas ofertas de libação. Levantam-se eles e vos ajudem, a fim de que haja agora refúgio para vós. Vede agora que eu o sou. Eu não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer, eu faço viver. Eu firo e não saro, e não há quem possa livrar da minha mão. Pois levanto a minha mão ao céu e digo: como eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão travar do juízo, então retribuirei vingança aos meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Tá, Aí agora me continua. explica o que você leu. Aonde que tá? Aqui no 39, que fala que vede agora que eu o sou, e não há outro Deus além de mim. Eu faço morrer e eu faço viver. Só que aqui não fala a respeito dos dias, né? Sim, não tem problema. Na Torá você pode mostrar para ele, não. O conceito
conceito aqui é de ressurreição. Então, o Eterno está falando aqui, então, no versículo Deuteronômio 32, 32. 39, ele mata, eu mato e faço viver. Muito bom. Mais algum texto, irmãos? Olha só, para fundamentar mais o que a Adna colocou. E parabéns, viu, Adna? O Eterno abençoe a sua vida. Amém. Teve a ajuda do universitário, não, né? Presbítero Breno está aí atrás, não, né? Não, ele tá não. Hoje ele tá estudando hoje. Muito bom, tá? Olha só, na hora que a Adna citou esse texto, talvez ela não sabe, mas vamos complementar aqui a resposta dela. Então tá, o Rabino pergunta, me mostra o conceito de ressurreição na Torá. Aí a Adna pegou, não, tá na Torá, tá em Devarim, Deuteronômio 32, 39. Eu mato e faço viver. Na sua, como é que tá aí, Adna? Acho que na João Ferreira de Almeida tá, eu mato e eu faço viver. Tem alguma outra tradução aí que traz a palavra reviver? Porque, por exemplo, o que a Adna citou aí, quando você pega o dicionário Strong, que é referência, está lá a palavra raiar, que pode ser traduzido como viver, ter vida permanente ou reviver. Então, a Adna está de parabéns aí. Ela mostrou que na Torá existe a ideia de reviver, de ressurreição. E aí eu vou refrescar, então, a memória dos irmãos. Páscoa. Nós estamos lá na cerimônia da Páscoa, e aí, na cerimônia da Páscoa, eu pego a terceira, ou a segunda, ou a primeira matzá. Eu pego a segunda. Eu pego a do meio, que simboliza quem? Cristo. Quem? Jesus, Yeshua. Não, mas simboliza quem a segunda? Isaac. Isaac, gente. Isaac. Isaac é chamado na tradição judaica de quê? O sacrifício perfeito. Só que ele não foi sacrificado. O que Gênesis 22, anota aí, ó. Gênesis 22. O que Abraão disse para os seus servos? Nós iremos e voltaremos. Como é que Abraão falou que eles iriam voltar? Por quê? Porque Abraão cria, isso é tradição judaica, porque Abraão cria que Deus era poderoso para fazer até das cinzas voltar o seu filho Isaque, o filho da promessa. Está vendo que você já sabe a resposta, mas dá o brancão?
É o primeiro exemplo que você pode dar. E aí você já encurrala o rabino, o antimissionário, ou aquele, o pseudo-judeu, né? O gentil que se converte um prosélito, vem falar, não existe a ideia de ressurreição na Torá, não. Ah, não tem não? Vamos lá. Gênesis 23, a minha porção de nascimento. Aie Sara, a vida de Sara. Nós já estudamos vários anos para achar Aie Sara. A Paraxá se chama A Vida de Sara, mas ela narra o quê? Ao sepultamento. A Paraxá se chama Aie Sara, a vida de Sara, mas a narrativa é sobre a morte dela. E aí, o que os rabinos respondem? Primeiro comentário da Paraxá Aie Sara, que o justo, ainda que morto, ele continua a viver. Uau! O que é isso? Vida eterna. Vida eterna. O justo, ele não morre. O justo, ele não morre. E agora, seu churupita, vocês esqueceram do ensinamento do seu mestre? Seus talmidim de Araque. O mestre de vocês já provou para os saduceus que a Torá fala da ressurreição. Ah, agora vocês lembraram. Os saduceus chegaram até perto de Yeshua e quiseram pegar ele, lembra? Rabi, mestre, de quem será a mulher? O camarada tinha mulher, ele morreu. O irmão veio e casou com ela. Depois o irmão morreu, veio outro irmão, casou com ela. Como é que faz? Na ressurreição, de quem será a mulher? Vamos lá, gente. Primeiro, ressurreição na Torá. Nossa, no meu batismo a menina fez essa pergunta pro pastor Plínio na época. Como é que é? No meu batismo, quando eu estava fazendo curso de pré-batismo, uma menina fez essa pergunta pro pastor Plínio. E aí? Conte. Aí ele deu uma pergunta lá, né, falando que o primeiro casamento era um e tal. Ele enrolou lá. Né? Então vamos lá, gente. Mateus. Mateus 22, gente. Ah, vocês estão uns messiânicos muito meia boca. Vocês não sabem provar a ressurreição de Yeshua, ressurreição na Torá. Então, Vamos lá. não, na verdade é porque eu acho que eu me
Bolei toda. Na verdade, assim, era para provar a ressurreição como aspecto geral, ou, no caso, a ressurreição de Yeshua lá no. A ressurreição, como você está apresentando aí, na verdade, Aí você lembra, né? né? Aí a gente lembra, mas assim, igual, por exemplo, na vida da porção de Sara, a representatividade aí do Da sacrifício Matzah. de Isaac, eu só não consegui fazer essa associação provando a Terceiro ressurreição, dia. mas não associada a provar que Yeshua é o Messias e a ressurreição dele está profetizada dentro disso aí. É isso que eu não consegui fazer essa ligação. Ah, sim. Então, por Como exemplo, nas outras Tina, quando você passagens que a pega. gente vê, desculpa interromper, porque nas outras passagens que a gente pega de Salmo, que o próprio Yeshua cita ali na cruz, ou outras passagens dos profetas, a gente consegue fazer associação a Yeshua, mas essas passagens que se trata de ressurreição, de vida eterna, assim, uma ligação diretamente com Yeshua, o Cristo, essa conexão que eu não consegui fazer. Sim, a direta, e aí a gente se respalda, olha para você ver, a gente se respalda muito mais na tradição dos próprios judeus, é Gênesis 22. Ali é uma alusão clara da ressurreição do Messias. E o justo morre e que Deus o ressuscita. Quando você vai pegar, porque quando você pega só o texto literal, no nível Pshat, você não vai encontrar mesmo de forma clara, não. Na Torá, nós só vamos encontrar remes, alusão, ou se você fizer um draft, uma investigação, ou nível mais profundo ainda, o sodo. Mas no Pshat, que é o nível literal, não tem. Na Torá não tem, não. Não que eu saiba, tá? Se tem, eu não aprendi ainda. Mas vamos lá. Mateus 22. Já vamos já na resposta de Yeshua. Mateus 22, 29. Yeshua lhes respondeu: vocês estão enganados porque desconhecem o Tanar. Olha o contexto que ele fala. É sobre ressurreição. Ó. Vocês estão enganados. Vocês não conhecem nem o Tanar, nem a Escritura e nem o poder de Deus. Pois, na ressurreição, nem homens, nem mulheres se casarão. Em vez disso, eles serão como os anjos no céu. E se os mortos serão ressuscitados, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Versículo 32. Yeshua perguntando, né? Vocês não leram? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, quem eram os saduceus? No que eles acreditavam? Só para a gente lembrar, os saduceus, que era uma classe ligada ao sacerdócio em Jerusalém, na época de Yeshua, eles só criam na Torá. Só nos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles não criam nos profetas, não tinham os profetas como inspirados e nem os escritos.
Só a Torá. E aí, como é que Yeshua provou a ressurreição na Torá? Ele citou Êxodo. Ele citou Êxodo 3:6. Quando o Eterno apareceu a Moisés e falou: olha, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E aí o que Yeshua faz? Faz uma midrash aqui. E fala: olha, quando Deus disse que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivos. Ou seja, eles vão ressuscitar. A ideia da ressurreição. Porque na mentalidade judaica não tem como desassociar ressurreição de vida eterna. Vida eterna, na concepção judaica, na mente semita, na mente judaica, é vida em um corpo. Como Adão, glorificado, antes do pecado. Vida eterna, ou seja, eu só consigo ter a vida eterna se eu ressuscitar. E para eu ressuscitar, eu preciso de um corpo. Então, Yeshua prova aqui, usando só a Torá, que existe o conceito de ressurreição na Torá. E aí, como a Tina pontuou, mas e a ressurreição do Messias? A ressurreição do Messias está ali em Gênesis 22 e principalmente na própria tradição dos antimissionários, na tradição judaica. Ok? Beleza. Agora vamos para os escritos. A Tina ia ler um salmo. Então vamos lá, Tina. Provando a ressurreição nos escritos. Ou salmos, né? Que é o sinônimo. O salmo que eu aqui Salmos 16:10. Pois não deixará a minha alma, na minha versão está no inferno, mas outras versões falam na sepultura. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Associação. Mais claro que isso não tem jeito. Salmo o quê, Tina? Salmos, versículo 10. Então, Salmo 16:10. Gente, anota, pelo amor de Deus. Anota aí, Salmo 16:10. Vamos fazer um link? Aonde que ele aparece? Aonde que aparece essa citação? Lá no Novo Testamento. Você vai ver o próprio apóstolo Pedro, no primeiro sermão ali, após o Pentecostes, o que ele cita? Salmo 16:10. Falando, olha, o túmulo, nós estamos aqui na festa de Pentecostes, que celebra o nascimento e a morte do rei Davi, mas eu quero falar do rei Messias e da profecia do rei Davi, que diz, olha, o justo não deixará, né,
o corpo do justo se decompor. Uma alusão à ressurreição. E aí ele fala, olha, como é que Davi estava falando dele mesmo se o túmulo dele está aqui, gente? Ele não estava falando dele mesmo, mas estava falando do seu descendente, que é o Messias. Todo mundo conseguiu captar a ideia? É Atos 2, Atos 2, 25, ó. O versículo 27 diz assim, ó, de que tu não me abandonarás no Sheol, na sepultura, o inferno, nem permitirá que o teu santo experimente a decomposição. Fazendo aí uma alusão à ressurreição. Temos mais, irmãos? O profeta Davi aí, ele deixou vários. Mais algum? Mais algum texto, irmãos? Eu disse que achou Salmos, vai falar aí. Ótimo. Ah, ele se perdeu nas anotações aqui. Quando ele achar, ele fala. Pode prosseguir, por favor. Dá uma olhada no Atos 10, 40 ao... Pode pôr aí, Rafa. Mandei aqui no chat. Beleza. Salmos 16, 10, Tina. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, para nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. E aí, pessoal, mais nada? Então, vamos lá. Um texto que está... vai ser um pouquinho confuso, mas vamos lá. Um texto que está nos escritos, nos rolos judaicos, mas que na nossa Bíblia é contado como profeta.
Profeta Daniel, capítulo 12. Daniel 12, 2. Olha só, é uma das profecias mais claras que nós temos sobre ressurreição. E aqui é um dos textos mais profundos que nós temos, e aqui vai falar da ressurreição do justo e da ressurreição do ímpio. Vai falar de duas ressurreições aqui. A do justo, que é para a vida eterna, e a do ímpio, que é para a condenação eterna. Olha só, o Rafa colocou aí: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Esse texto aqui está nos escritos, tá? Da Bíblia judaica. Nas nossas Bíblias cristãs, Daniel está contado como salmos, como profetas. Os irmãos sabem por que Daniel não é contado como profeta nos escritos judaicos? Alguém lembra? Por que Daniel não está nos rolos dos profetas, mas sim nos escritos? Hã? Isso, porque ele era eunuco. Muito bom. Por ele ter sido eunuco, por ele ter sido castrado e ter profetizado na Babilônia, aí ele não é contado como profeta. Ele está inserido no compêndio dos escritos. E agora, vamos lá. Agora, ressurreição de Yeshua nos profetas. Esse estudo vai ter parte 2, porque eu tenho certeza que o pastor Wagner separou bastante conteúdo aí. E aí, irmãos, e nos profetas? Provando que o Messias iria morrer e ressuscitar. Eu nos anotei profetas. Oséias 6, versículo 1 e 2, que fala: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Olha que interessante. O
Oséias 6, ele está aludindo ao texto que a Adna leu, de Deuteronômio. Ele fere, ele cura. Ele mata e ele revive. E aqui em Oséias 6, é a alusão mais clara que nós temos que o Messias, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Depois de 2 dias, ele nos fará viver. No terceiro dia, ele nos levantará. É o texto mais claro de que o Messias vai ressuscitar no terceiro dia. Dos profetas, vamos mais um? Profeta tem demais. Quem que separou o outro aí? A ressurreição do Messias nos profetas. E aí? Gente, nos escritos, gente, nós temos o Senhor Yeshua, ele próprio, citando Salmo 22 na cruz, hein? Eli, labactani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está fazendo uma alusão ao Salmo de número 22, onde vai falar da morte e da ressurreição. Eu indico os irmãos, tem aqueles que querem aprofundar. Tem um estudo fantástico do Rabino Joseph Shula sobre, né, Yeshua citando o Salmo 22 na cruz. Depois, os irmãos que quiserem, me chama no privado que eu compartilho aí o link. Mais um dos profetas, irmãos. Irmãos, Isaías 53, gente, eu acho que não tem texto dos profetas mais claro do que a luz que esse texto faz menção ao Messias. Os mentirosos dos antimissionários, dos judeus ortodoxos, eles refutam principalmente Isaías 53, mas Isaías 53 é irrefutável. A própria Kabbalah, o Zohar, vai atrelar Isaías 53 ao Messias. Olha só, Isaías 53, versículo 11. Depois da provação, ele ficará satisfeito. Por seu conhecimento, doa-lhe sacrifício, entre colchetes, meu servo justo tornará muitas pessoas justas. Ele sofre
pelos pecados delas. Eu tenho que pegar o 10 aqui, ó. Apesar de ele não ter agido com violência, nem tido nada enganoso, ainda assim foi do agrado de Adonai esmagá-lo com a enfermidade, para ver se ele se apresentará como oferta pela culpa. Se ele o fizer, verá a sua descendência e prolongará seus dias. Em sua mão o desejo de Adonai será realizado. No 10, nós temos aí alusão à ressurreição. Se ele o fizer, e ele fez, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. Como é isso? Só através da ressurreição. E depois da aprovação, ou seja, depois da morte, ele ficará satisfeito. Então, ele vai ver, tem outras versões que diz que ele verá o resultado do seu trabalho. E isso só é possível através da ressurreição. Para a gente finalizar, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? Vamos dar uma de Picasso agora. Vamos dar uma de pintor. De contemplar arte. Que imagem é essa aí do estudo de hoje? Alguém sabe? Essa imagem aí foi colocada de propósito. Aquilo ali se chama o sinal de Jonas. Esta imagem aí é de um túmulo farisaico. Nos túmulos dos fariseus eram esculpidos esse peixe com a cabeça, que é chamado de sinal de Jonas. Esse aí foi um achado arqueológico. E aí os fariseus, fazendo menção ao sinal de Jonas, eles esculpiam nas suas tumbas, nos seus túmulos, o sinal de Jonas, que é o quê? Símbolo da ressurreição. É isso aí. Só que, olha é aquilo, eu vou repetir de novo o que a gente falou. Na quarta-feira, no discipulado passado. Esse pessoal que fala, esse negócio de tradição judaica, não sei o quê. O que é o sinal de Jonas, gente? Aonde que no livro de Jonas fala que ele morreu e ressuscitou o terceiro dia? Não fala. Mas a tradição judaica, do texto, da história de Jonas, do acontecido com Jonas, com o profeta Jonas, diz que Jonas morre no ventre do peixe e ele ressuscita Jonas no terceiro dia. Vamos lá para a citação, Mateus capítulo 16. Então alguns fariseus e saduceus vieram com o objetivo de pôr Yeshua à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Entretanto, sua resposta foi: quando entardece, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje acontecerá uma tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem ler a aparência do céu,
mas são incapazes de ler os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Com certeza, nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Ioná, o sinal de Jonas. Tendo dito isso, ele os deixou e foi embora. Literalmente, deixou eles balangando beiço sozinho. Então, o que Yeshua disse? Nenhum sinal será dado a essa geração, a não ser o sinal de Jonas. E está aí, ó, na foto. Um peixe com uma cabeça. Isso aí era um peixe, tá? É uma representação de um peixe com uma cabeça na boca. Isso é símbolo do sinal de Jonas. E é símbolo da ressurreição. Da época de Yeshua. Essa imagem é de um túmulo achado do século I, no ano 70 depois de Cristo. O que a arqueologia está provando aí? Que a crença na ressurreição já existia na época de Yeshua. As pedras estão falando. Depois vocês vão pesquisar sobre um achado arqueológico que se chama a visão de Gabriel. Esse achado arqueológico é de um século antes de Yeshua. Os achados arqueológicos provam que o Novo Testamento, a crença, a fé neotestamentária, ela faz parte do pensamento do judeu do período do Segundo Templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Você vê aí, essa imagem aí que nós temos do peixe com Jonas, com a cabeça de Jonas aí, é o sinal de Jonas, símbolo da ressurreição. Essa é a crença da época. E aí temos um outro achado arqueológico que foi recente agora, em 2008, da visão de Gabriel. É um achado arqueológico, uma escrita, em que diz que o anjo Gabriel ressuscita o príncipe ao terceiro dia. Então, há uma crença da ressurreição, há uma crença de que o anjo Gabriel iria ressuscitar alguém ao terceiro dia. O Novo Testamento não vai dizer que Gabriel ressuscita, mas o anjo anuncia a ressurreição de Yeshua no terceiro dia. Nós fomos hoje aqui bem rasos, tá? Mas a ressurreição de Yeshua está na lei, está nos profetas, está nos escritos, está no Novo Testamento, e a arqueologia comprova. Irmãos, shalom, shalom.